Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Programa esse patrocinado pela Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas. E esse que vos fala. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa, que vai ao ar em 6 rádios em 5 cidades e também no YouTube, no nosso podcast. Você pode entrar lá no YouTube e digitar podcast Papo Saudável. Você precisa digitar podcast Papo Saudável, e você pode se inscrever e você vai poder ver entrevistas com médicos, como também hoje com uma fonoaudióloga que está extremamente requisitada, e eu tenho a honra e o prazer de tê-la aqui hoje, Cleana Cossino, há 18 anos no mercado. Tô sabendo que está fazendo um sucesso estrondoso, gente de tudo quanto é cidade vindo atrás. Por favor, Cleana, seja bem-vinda, fale com os nossos ouvintes agora. Tá bom, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Eu fico muito contente porque é uma oportunidade da gente expor, o nosso trabalho. Sim. E tirar dúvidas. A gente está prezando por trazer sempre os melhores aqui. Você está conosco porque é uma das melhores. Aliás, eu tenho a presença aqui nos nossos estúdios hoje, que são na Dental Clínica, do nosso amado e querido mestre Lucílio Filho. Ele está aqui conosco hoje também. É uma honra que esteja aqui. Cleana, vamos direto ao assunto. Como é que funciona essa parte de fonoaudiologia hoje? Quais são as maiores necessidades, digamos assim? Acho que tem a ver com fala, como é que funciona isso? Fala para mim. A maior procura hoje em dia, são o atraso de linguagem e de fala. Independente de ter patologias ou não, ou seja, independente de ter paralisia cerebral, de ser autista. Muitas crianças no consultório, para você ver, 90% que eu atendo são crianças, e todas com alterações de fala. É interessante você falar agora sobre o autismo. Eu poderia classificar isso como uma das formas de identificar o autismo? Tipo, a criança demora demais a falar, por exemplo. Isso poderia ser para que as pessoas estão nos ouvindo? Uma das características. Sim. Como é que você colocaria isso, Cleana? Até que idade? Como é que seria? Como está assim, uma demanda muito alta, de crianças com essa alteração, autismo. Então, toda criança agora que tem atraso de linguagem ou atraso de fala, os pais já ficam com medo pensando. Como é que você classificaria o atraso de linguagem, atraso de fala? Tipo assim, chegou em tal idade e não fala, por exemplo. Chegam e diz que não fala nada, e não fala não. Eles fazem sons. Certo. Eles fazem sons, no máximo o que eles ainda conseguem, papá, mamã. Certo. Só. E aí, aí a comunicação deles, como é que eles se comunicam? Eles ou vão até o desejado, ou eles pegam os pais e levam até o desejado. Então, Entendo. A comunicação é essa, porque eles não conseguem se comunicar, eles não conseguem falar. Certo. E isso daí, não conseguir falar ou falar só papá, mamã, seria normal, vamos classificar como normal, até que idade? Até 1 ano? Como é que seria? Tá, até 1 ano, a criança, ela tem que falar já umas 25, 30 palavras. Certo. Pequenininha, Pois não. Palavrinhas. Não perfeita, não a palavra perfeita. Mas água, que é água. Tá bom. Mimi, que é a comunicação dela. 1 ano. É, a linguagem dela, E aí, o normal é ela pelo menos saber chamar papai, mamãe, titia, vovó, vovô, pedir água. Tá. Mas é porque eles não têm nenhum tipo de fala, eles não nomeiam nada. Certo. Então são sons e leva até o desejado. E aí não tem a comunicação. Entendi. Então, mesmo com 1 ano, ele não conseguiria falar nem essas 25, 35 palavras. Não consegue. Ela só falaria sons, a criança. Isso. E se ela fala isso daí, mas ela fala menos? Por exemplo, chegou com 1 ano, 1 ano e meio, e está falando só 2, 3, 4 palavras no máximo, também poderia ser classificado como um atraso, é isso? Isso, atraso. Aí leva até você e você vai poder então... Assim? Na verdade, eu faço avaliação porque também eles chegam com a queixa,
que a criança não fala nada, que na verdade é o atraso de fala e de linguagem. Mas quando vai para a avaliação, o que é que observa? A parte cognitiva está alterada também. Sim. Ou seja, é uma criança desatenta, Certo. é uma criança que não responde a chamados, até o próprio nome não responde, não obedece a comandos. E aí, quando vem que tem que ter várias características, né, para poder determinar e classificar que seja autista, que na verdade quem dá esse diagnóstico é o neuro. A gente apenas, diante das alterações, é o que eu vejo a possibilidade, se há necessidade de encaminhar ou não, ou de esperar mais um pouco. Mas deixando bem claro que quem dá o diagnóstico é o neuro, né? Certo. Mas aí existe todo esse atraso. Não só na fala. A fala já é decorrente, por exemplo, são crianças que não sabem imitar, não sabem brincar. Então, é um monte de coisas que vem até chegar a esse atraso de fala. E aí eu digo muito que tem uma base, né? Para poder a criança chegar a falar, tem que estimular todos esses outros, que é a parte cognitiva. Tem que trabalhar atenção, concentração, memória, porque na verdade, na maioria, você fala e eles são extremamente dispersos, ele não olha no olho, não olha para você para poder querer imitar, né, o som. Então é todo um trabalho, trabalha essa base junto com os estímulos da fala. Perfeito. Me diz uma coisa, a sensação que passa quando a gente vê hoje crianças, de uma maneira geral, é que os pais têm deixado muito com eles uma tela, um celular, um tablet ou mesmo o computador. Isso, de certa forma, tem piorado ou melhorado a situação de fala, de atraso de fala? Como é que funciona isso, Cleana? Vários fatores, né? Não só a tela, mas também como a criança hoje em dia, por exemplo, a tela, eu até digo, olha, antigamente toda criança brincava, né? Brincava na rua, andava de bicicleta, jogava bola, e hoje em dia não. As crianças é tudo na tela. Trancado dentro do quarto. Exatamente. Não socializa. Sim. Porque quando você brinca, você está socializando, você está aprendendo com a outra criança, né? Sim. Aprendendo os sons, aprendendo movimento, imitando. E aí a tela não favorece a isso. Elas ficam só observando, e às vezes elas olham ali, ficam só olhando e depois quando sai, fica imitando. Às vezes a tela também prejudica por isso. Às vezes, por exemplo, a criança que é autista, vamos para a criança que tem que é autismo. O que é que acontece? Ela assiste um desenho e ela fica falando igual o desenho, repetindo, ecolalia. E aí prejudica. Certo. Só faz isso. Então, não é uma coisa positiva que possa estimular. Às vezes, quando eles começam a fazer a terapia, então se tiver algum joguinho que possa ajudar a estimular, se eu estou estimulando um fonema, né, que é um som, os sons dos animais. Então pode sim botar a musicazinha do que tem os animais, né? Que é o Seu Lobato, geralmente eles usam esse tipo de desenho. Aí sim, é indicado. Mas deixar por deixar, só às vezes apertando e bota em outro, e eles gostam muito, às vezes, de assistir ou de ouvir coisas em inglês, né? E a gente pede que não, porque ele nem sabe o som, né, da fala, do português, do idioma dele. E aí, se for estimular outro, e aí confunde. Às vezes a gente pede até, elas perguntam, na escola, né, que eles querem o bilíngue. Por enquanto, não. A gente pede que não. Se eles estiverem sendo estimulado a fala, ainda não. Entendo. Entende? Porque aí vai confundir. Eles vão muito pro inglês e não sabem nem dizer papai e mamãe. Então a gente pede um tempo e aí vai gradativamente, vai estimulando e dependendo da evolução dele a gente vai liberando. Mas as telas traz esse atraso, prejudica na verdade. Certo. O que é que seria dislalia, Cleana, por favor? Dislalia é uma troca, né? Ele troca, por exemplo, vamos dizer o mais que todo mundo conhece, que é o Cebolinha, né? Que troca o L pelo R, né? Mas chega muito na clínica, por exemplo, não consegue emitir o caquequicocô, né? Troca pelo tatetitotô.
Então, tudo é a tasa, a estola, né? E quem troca, a criança que troca o fonema o K, que é Kikoku, pelo Tata, Titotu, automaticamente ela troca também o Gá, que é Gigogu, pelo Dada, Didodu. Então, é dato. Então, fica aquela fala bem com T, né? Tetotô, totiti, assim, falando tudo só com T. E são as trocas mais frequentes, né? É o K pelo Tá, é o R pelo L, e também uma coisa que acontece muito, a voz infantilizada. Sim. Né? Além deles ter essas trocas, eles ainda falam com uma voz bem infantilizada, vamos dizer, menino de 4 anos falando como fosse um menino de 2 anos, de 1 ano e meio, titi, loló, bem infantilizado. E aí eu observo na avaliação a postura dos pais em relação a isso. Certo. Porque, por exemplo, vamos dizer que o nome do menino é João. Nem a mãe, nem o pai, nem uma hora de João. Diz assim, mãe, não faça isso não. Pai, não faça isso não. Ou se não, bebê, né? Então, infantiliza, é demais. Favorece a eles a manterem aquilo, porque eles gostam dessa infantilidade, dessa voz infantil, né? Se torna bebezinho para eles. Eles como que não querem crescer, não querem crescer. Então, eu digo muito, olha, tem que ir mudando. Isso não dá amor, não. É você até... O menino perde até a referência do nome dele, porque é papai, é mamãe, e eu digo muito, olha, se eu tenho um filho que se chama João, e eu digo assim, João não pode, né? É diferente de eu dizer, mãe, não pode não. É diferente. Sem dúvida. Então eu vou dando essas orientações para ir mudando, e eu digo muito. Outra coisa, não aceita o não. Se disser alguma coisa que não, aí vem a birra, se joga no chão, aí grita, aí bate no pai, bate na mãe. Então, é como eu digo, para chegar a estimular a fala, tem que trabalhar a base, tem que trabalhar tudo isso. Me diz uma coisa, essa parte de dislalias que a gente estava conversando agora há pouco, eu queria insistir um pouco mais nisso. Existe algo que os pais possam prevenir ou, de repente, algo que eles estejam fazendo que esteja estimulando a isso? Porque isso não é uma doença, na verdade, dislalia, né? Isso. Ou é considerado uma doença? Acho que não, né? Não, são alterações que alguns vão conseguir e outros não. Certo. Né? Tem criança que, se você perceber que ela está trocando e você explicar direitinho, né? Colocar bem para ela, fazer a leitura labial e tentar que ela emita aquele fonema, tem criança que consegue. Mas tem criança que não consegue. Então tem que ir, porque o ponto articulatório que a gente tem que... diz que instalar o ponto precisa da ajuda profissional. Mas existe algo que os pais estejam fazendo que possam induzir a esse tipo de problema? Pode ajudar, né? E tem o lado que prejudica. Por exemplo, a criança, quando está começando a falar, que às vezes é normal algumas trocas, e o pai acha bonito e fala igual com as trocas, né? Entendi. Então diz assim, olha, não é tasa não, vamos dizer casa. Entendi. Né? E diz, é a tasa, porque acha bonitinho, né? Entendi. Eu peguei um paciente que ele só foi por causa da mãe, mas a mãe disse, mas o pai está extremamente constrangido, porque ele já achou tão bonitinho. Mas um menino já grande, com bastante trocas. Entendi. Aí essa parte da voz infantiloide, ela pode se perpetuar, porque às vezes a gente vê hoje adolescentes e ainda fazendo esse tipo de situação, né? E tentando muitas vezes fazer uma espécie de chantagem com os pais, e para isso usam uma voz infantiloide. Isso acontece também lá no... Isso, por isso que é a orientação dos pais. Você fale de acordo com a idade da criança, porque senão ele vai se manter e ele vai gostar e não vai, né, mudar. Tem você falou maior, assim, eu peguei uma vez um paciente que é adolescente e ele tinha uma voz não grave, já mudando um pouco, mas não grave. Mas isso não incomodava ele. E aí o pai levou ele para fazer a avaliação, e eu percebendo que ele calado, e o pai falando, deixa eu ficar um pouquinho só com ele. E eu perguntei se aquilo incomodava, ele disse que não incomoda. Ele estava ali porque o pai, e aí eu não fiquei, porque é uma invasão, né? Entendi. Você tem e você é o que você quer. Entendi. O pai, de certa forma, se preocupava talvez até com a masculinidade do filho e tal. Uma voz grave, queria que o menino tivesse uma voz grave.
Enfim, aparece muitas... E o efeito inverso, imagina que isso pudesse perturbar a criança, isso pode mudar também? Você tem exercícios para fazer essa mudança, esse tipo de coisa? Respeitando a muda vocal, né? Que certo. Fica na muda vocal, às vezes está grave, às vezes fica mais agudo, né? E tem sim, a gente faz técnicas, exercícios para a voz ficar mais grave. E também acontece o inverso, tipo, hoje está numa situação muito delicada, de alguns estão querendo falar mais. Isso também pode acontecer. Pode, né? Mas até agora não. Mas pode sim, tanto você pode trabalhar para ter uma voz mais aguda, como para ter uma voz mais grave. Como é que funciona o tratamento, Cleana? Também, a gente está tocando muitos pontos, até porque é pouco tempo aqui, são 25 minutos. Tem que falar com o Lucílio depois para ele conseguir mais tempo para a gente. Mas, na verdade, como é que funciona o tratamento, por exemplo, agora puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, em relação à odontologia? Eu vou contar algo para você que tem acontecido e uma das razões, Arildo, que está aqui, meu amigo, inclusive, eu tenho desabafado com ele sobre esse tipo de coisa, que muitas vezes acontece, até uma forma de a gente estar aqui com uma profissional como você, por exemplo, e a gente poder tirar um pouco dessa dúvida das pessoas. E eu estava esperando o momento de poder falar sobre esse assunto, né? Existe um hospital na nossa região, que graças a Deus não é aqui em Açu, os nossos profissionais em Açu são bem mais conscientes, mas que tem investido na ideia de que recém-nascidos precisam fazer a frenectomia, que é cortar aquele freiozinho, você que está nos vendo e ouvindo em casa, aquele fica debaixo da língua, né? E a ideia seria que atrapalharia a sucção do bebê e tal. Mas aí a gente vai fazer alguns exercícios básicos. Lógico, eu não sou fonoaudiólogo, mas eu tenho um princípio básico do que eu preciso ou não para fazer cirurgia naquilo ali. E a língua está totalmente solta, ela vai lá no palato, ela vai para fora da boca, ela vai para tudo quanto é canto. E a gente vê que muitas vezes é uma questão mercantilista, né? De querer ganhar dinheiro com isso. Como é que você vê isso? Eu não recebo normalmente, por exemplo, de você. Significa que você é muito mais consciente. Você só indicaria se realmente visse a necessidade disso. Você poderia me falar alguma coisa nesse sentido? Como é que a gente pode, em casa, as mães podem, de uma forma mais prática, fazer os próprios testes para saber se seria necessário ou não? Uma das coisas... ele tem dificuldade, a criança que tem o freno lingual curto, né? O que é o freno lingual? Quando você levanta a linguinha que tem uma preguinha, né? E quando ela é muito curta, e aí o que é que a gente faz? O primeiro teste, pede para a criança colocar a linguinha para fora ou estimula, né? Para ela colocar a linguinha para fora. E aí, como esse freno lingual é curto, automaticamente vai às laterais e o meio fica retraído. Então, a gente diz que a linguinha do forma de coração. Certo. É uma das características, né? Que pode perceber que possa ser que esse freno lingual esteja curto. Mas, assim, os que aparecem na clínica com dúvida, né? Olha, eu acho que tem tudo, então eu encaminho para o odontopediatra. Né? Eu digo, é bom procurar, até porque quem faz a cirurgia, se for necessário, né? E a minha parte é a pós-cirúrgica. Perfeito. Né? Só um detalhe, isso pode gerar em crianças um pouco maiores do que os recém-nascidos, claro, já com alguns anos de idade. E imagina que o frênulo ficou lá. Na verdade os frenos existem, mas ele está muito curto e a criança está um pouquinho já mais... Ela vai gerar alguma dislalia, por exemplo? O que é que geraria, Cleana? Isso, aí quando não é tratado, né, cuidado no recém-nascido, né, ele já chega grandinho e aí ele chega com isso, com trocas. Certo. Né, porque ele não consegue elevar a língua, então ele não consegue o lá, lé, li, lolu, tateti, totu, né? São os fonemas que precisam de elevação de língua e até a sucção é pobre, né? Não tem uma sucção boa, porque não consegue elevar. Para mamar e tal, né? Mas quando já chega até às vezes mais grandinho, viu? Entendi. Já usando mamadeira ou até mesmo sem mamadeira mesmo. É um menino, vamos dizer, de 3, 4 anos e a linguinha nunca foi. Entendi. Assim, vamos dizer, acontece muito que é por falta, às vezes, de informação, criança que mora em sítio, né? Então, os pais só procuraram por causa da fala, mas nem percebia que podia ser por isso, né? Por falta de informação mesmo. E aí eu encaminho, né?
pro profissional que é o adequado, que é o odonto, e aí espero o retorno. Que aí eu digo, pronto, primeiro vamos tratar, vamos ver o que é que ele diz, e aí depois você retorna aí pra gente tratar as trocas. Perfeito. Falando em odontologia, você também supre certas necessidades de ortodontia, né? Sim. Muitas vezes os ortodontistas eles te encaminham. Aqui na nossa clínica, doutor Érico, e me fale um pouco mais sobre essa relação da fonoaudiologia com a ortodontia. Graças a Deus melhorou muito, né? Porque antigamente não encaminhava para fono. Então a gente diz muito, é muito prático, porque os órfãos, né, que são os órgãos fonoarticulatórios, né? Quando a gente está estudando, a gente diz muito que a fono, ela trata da parte mole e o ortodontista da parte dura, né? Que aí a fono vai trabalhar o quê? Vai trabalhar o lábio, o palato mole e a língua. E o ortodontista vai trabalhar o palato duro, os dentes e a arcada. Se ele tem os órgãos funcionando adequadamente, provavelmente vai melhorar muito e apresentar uma boas funções estomatognáticas, né? Que, então, assim, o que é que eu quero chegar? Em relação aos órfãos, que é as funções fonoarticulatórias e as funções estomatognáticas, que é o quê? Que a fono trabalha as funções vitais, que é respiração, que é sucção, deglutição, mastigação e a fala. Então tem muito a ver, justamente isso que eu estou dizendo. A fonoaudiologia trata as funções e o ortodontista trata a arcada. E aí, por isso que essa parceria é importante. Por quê? Porque se trata só a arcada e não trata assim uma língua ela mal posturada, vamos supor, né? E aí possa ser que futuramente traga algum prejuízo ao trabalho, né? Pelo menos os profissionais que trabalham comigo, a gente entra nesse acordo, porque tem que trabalhar também a função e a postura adequada da língua, na fala, em repouso e na deglutição, que é super importante e que a maioria das pessoas usem inadequadamente. E aí também o que é que acontece? Se ela não tem uma boa... Se a parte da língua, do lábio, ele não tem uma boa tonicidade, eles vão apresentar alteração na fala, que é o ceceio. Que é aquelas pessoas que falam interpondo a língua, que ao invés de usar o sa, usa o tá, né? Que é o ceceio anterior. E o ceceio lateral, que diz assim, chapo, chela. Postura inadequada de língua. Então tem muito a ver o ortodontista com a fonoaudiologia, muito. E é um trabalho que eu acho assim super importante, essa parceria. Perfeito. Cleana, nós estamos chegando no finalzinho. Foi rápido. Muito rápido, foi muito bom hoje. Eu quero passar para vocês que estão nos vendo e ouvindo em casa. Antigamente, Lucílio, na rádio a gente só falava de ouvir, né? Hoje é ouvir e ver, né? E também pelo podcast. Vocês podem tirar dúvidas conosco, podem entrar em contato conosco através do 99981-6640. É o nosso WhatsApp da Dental Clínica. Você vai falar com Franciele e sugerir até novos programas, novos profissionais que podem ser trazidos para cá. Eu quero chamar agora a Cleana para ela se despedir de todos nós, passando o telefone dela também, para que vocês possam entrar em contato. Eu acho que foi muito esclarecedor, falando sobre diversos assuntos aqui hoje. Por favor, Cleana. Eu agradeço o convite e também, assim, deixar aberto, né, para que eles façam perguntas, sim, tirem dúvidas, porque aí a gente pode, dependendo do número de dúvidas, né, a gente pode voltar, claro, não seria conversar e tirar essas dúvidas. Qual o telefone? Tem muitas coisas. Bom, o telefone é 9953, né? 9953-0547. 9953 0547. Cleana, muito obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.